Olá, eu sou a hipnoterapeuta Cássia Faria. Este canal é o canal da hipnose regressiva com contatos extrafísicos. São trechos de sessões realizadas online e alguns dos meus clientes permitem colocar trechos dessas sessões. Nós vamos começar por um trecho da anamnese, depois a sessão de vidas passadas e depois o contato com a linhagem de origem, passando também pela retirada de implantes e acordos com outras linhagens. Tenho percebido nos últimos tempos que os felinos eram a grande maioria dos que me procuravam, tinha essa linhagem, atualmente também, mas o que tem acontecido é que o que vem no contato são as mães, ou seja, são as felinas. Por quê? Porque os felinos estão em batalha. A coisa realmente está uma batalha sendo travada aí na dimensão acima, nesse momento planetário em relação ao planeta Terra mesmo. Então eles não têm surgido mais na conexão para estabelecer diálogo. Acaba que vem sempre a mãe ou uma amiga, mas sempre na categoria feminina. É o que eu tenho percebido de uns 2 meses para cá, mais ou menos. Tá bom? Então vamos lá ouvir mais essa sessão. Por que você buscou meu trabalho? Quais são os seus objetivos com ele? Olha, Cássia, desde que eu te conheci, já faz uns 2 anos que eu te acompanho no YouTube e desde que eu conheci você, eu tive muito essa coisa dentro de mim de querer saber melhor sobre isso, porque basicamente tudo que você passa ali no YouTube é o que eu acredito, que eu sempre acreditei na minha vida, e eu não sabia nem que tinha um trabalho como o seu. E quando eu vi o seu trabalho, ressoou muito forte assim no meu coração. E dessa última vez que eu consegui fazer o agendamento, para mim aquilo ali foi definitivo. Eu falei, não, eu preciso marcar com a Cássia. Eu quero conhecer, eu queria saber de vidas passadas, de contatos de outras linhagens. Tudo isso para mim é um assunto que me interessa. Tá, você buscou também nessa questão de saber se tem outra linhagem, né? Sim, sim. E o que faz você acreditar que você tem outra linhagem? Teve alguma experiência ao longo da vida? Então, algumas coisas que para mim nunca foram extremamente claras, mas eu já vi seres. Eu tive um sonho antes de ontem, que foi um sonho assim que eu acordei à noite com o coração acelerado. Eu fui lembrando aos poucos do meu sonho assim, que eu até mandei um áudio para mim no WhatsApp para eu não esquecer, que foi eu sonhei com um leão meio gato gigante. Ele estava no meu sonho. E eu tinha um pouco de receio dele, assim, no meu sonho, até que eu lembro, ele falava comigo, eu não me lembro a mensagem, eu só sei que ele falava comigo, tinha outras pessoas comigo no sonho, ele meio que não queria que essas outras pessoas chegassem perto de mim. Todas as outras pessoas tinham muito medo dele, eu tinha um pouco de receio, porque a impressão que eu tinha é que ele era muito, muito forte, meio agressivo, mas dava pra entender no meu sonho que ele gostava de mim. Isso foi antes de ontem, eu tive esse sonho antes de ontem, acordei de madrugada com esse sonho. E eu já tive nada muito claro que eu possa te dizer com clareza, alguma mensagem que foi passada. Eu já tive a impressão eu acordei já gritando assim, eu não concordo com isso, eu não concordo, eu não aceito, eu quero que você tire todos os chips, essas coisas assim, que pode ser uma coisa de sonho, mas já aconteceu. Cássia, desde pequena quando eu era pequena eu tinha terror noturno mesmo. E eu tinha muito, muito medo do escuro, muito pavor, até os meus 11 anos de idade, assim, mais ou menos, era um parto para eu conseguir dormir sozinha. Eu não conseguia dormir sozinha, eu tinha que dormir com os meus pais, alguém tinha que estar comigo. Nessa época, meus pais eram casados, então não é que eu tinha trauma, eles não tinham brigas. Era uma coisa meio que assim, sem ninguém entender muito o que acontecia comigo, já tentaram de tudo comigo para fazer eu me livrar desse medo. Aí, simplesmente, do dia pra noite, passou. Como se nada tivesse acontecido, eu parei de ter medo. Acontece que, às vezes, esporadicamente, eu tenho umas semanas de medo de novo. Logo que eu marquei com você que acho que foi lá pra junho que a gente marcou, eu tava tendo umas semanas dessas, de muito medo do escuro. Eu durmo do mesmo jeito, eu fico sozinha, mas eu tenho um receio, acordo no meio da noite, fico me sentindo com medo. É um medo inexplicável, um medo que não tem sentido. Eu não sei te explicar do que é o medo. É só o medo, tá ali. E eu não consigo ficar relaxado. Aí depois passa de novo. Agora é o caso de que passou de novo e eu já não tô sentindo isso.
Eu já vi objetos se mexerem quando eu era pequena, sozinhos, assim, e eu fui desacreditada por muito tempo disso também, sabe? De, ai, não, devia ser besteira, se era criança, quando eu tinha uns 7 anos, mais ou menos. Eu já vi coisas se mexerem, hoje em dia eu nem conto mais isso pras pessoas. Era uma coisa... Ai, não sei, quando eu era pequena, eu ficava apavorada, eu gritei tanto quando eu via as... sim, dessa questão humana, é que também, assim, eu sinto que eu tenho uma dificuldade, assim, de concluir as coisas também. Tudo parece que é muito mais demorado. É um pouco. É uma procrastinação, quase, assim, uma responsabilidade minha. Na verdade, eu me sinto até uma pessoa sortuda, sabe quando você diz, ah, sou sortuda, as coisas acontecem às vezes com facilidade comigo. Eu acho que sou eu que boto uns empecilhos, eu não sei se eu tenho uma insegurança que torna umas coisas um pouco mais lentas, assim, sabe? Tipo, pra me concluir minha faculdade, eu demorei mais pra concluir. E assim, eu boto uma dificuldade tão grande na frente e na hora, quando eu tenho que pegar pra fazer mesmo, eu vejo que, nossa, mas por que você tava procrastinando tanto isso? Olha, deu pra fazer tranquilo. Pra tirar minha OAB foi a mesma coisa. Na hora que eu peguei, fui, fiz, deu certo. Eu falei, nossa, tão muito mais fácil do que eu imaginava, mas eu tenho essa dificuldade de concluir as coisas. É uma coisa do humano minha que eu não sei se tem alguma relevância pra você, mas é uma coisa que é uma característica minha. Ah, e eu sou sampaco também, viu? Eu sei que eu já vi umas coisas suas a respeito disso. Eu tenho essa característica, meu olho a parte branca fica pra baixo, assim. Isso é uma característica psicológica que pode se estabelecer em qualquer momento da vida, não precisa nem ter nascido assim. Quando a pessoa está muito desligada mais para o plano acima do que para o plano terráqueo, o olho começa a subir. E é aí que fica o perigo, porque você já não tem mais a percepção da visão espacial, que é o que está em lado na hora de dirigir essas coisas, que complica. Então eu falo sempre que para aterrar é importante o exercício lá daqueles 4 segundos, olhando para o espelho, sem piscar, fecha o olho, volta. Ou então olhar para o horizonte assim de forma reta, observar e tal, para ir o olho descendo, porque se ele vai subindo, realmente a pessoa que é sampaco, ela pode trazer muito tipo de evento não muito interessante para a própria vida, entendeu? No corpo físico, na questão de acidente, uma série de coisas, que ele é bem desligado. Era um gatão, era isso. É que como era tão grande, eu falei, deve ser um leão, mas era mais parecido com um gato do que com um leão. E nesse mesmo sonho, eu tava meio que fugindo, Cássia. Era uma coisa meio seres me perseguindo. Eu tava sendo perseguida o tempo inteiro. Era uma perseguição, assim, e eu nem sabia que era comigo a perseguição. Depois eu vi que era comigo. Era um sonho muito, muito louco, assim. Ai, Cássia, tem mais uma coisa também, que eu já fiz curso de Reiki também, e assim, tudo que é da área holística, eu gosto muito, que é o meu hobby, é o que eu tenho mais facilidade, é o que me interessa na vida. Pensei milhões de vezes em trabalhar com isso, porque parece que eu me sinto mais feliz e mais completa. Não que a advocacia também não seja bom pra mim, eu gosto, mas o que me completa é essa área holística. Só que eu tenho esse receio de ser ridicularizada, eu tenho medo, assim, sabe? Dessas coisas, de como começar, não sei por onde começar. Porque a verdade é que eu gostaria de fazer isso, se eu tivesse como. Eu só tenho medo. Se você tiver outra linhagem, eles vão te passar essa informação, tá bom? Uhum. Quer dizer, eu pergunto, e se é nesse caminho, às vezes eles falam sim, às vezes eles falam não. É dentro da advocacia mesmo, você vai ter um olhar mais integrativo, vamos dizer assim, entre as pessoas, no seu trabalho, e continua lá. Existem muitas maneiras de se curar uma pessoa, não necessariamente com ferramenta. Às vezes uma palavra Sim. pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Então, de repente, vira um advogado meio coaching, que é a palavra da moda, mas assim, só para você ter ideia, né, de como que é, uma coisa mais integrativa, de fazer diferença dentro do... Porque essas profissões corporativas, institucionalizadas, também tem que passar por mudança, entende? Tem que ter uma alteração. Tem que passar pelas mudanças, porque senão nós não avançamos. Se todo mundo quiser ser terapeuta, o que vai ser da profissão médica ortodoxa, advogado, engenheiro? Essas áreas também tem que ter lá as pessoas que vão fazer diferente, né? Porque senão não muda. Você tem razão, A gente não vai viver num planeta só que é de terapia alternativa? Não. Então é porque todo mundo é doente que eu falo, gente, a terapia alternativa está avançando. Isso é sinal de que o ser humano está doente. Por quanto mais terapeuta tem, é sinal que mais doenças surgem. O dia que o ser humano não acredita mais na doença, não precisa mais de terapia. É verdade. É verdade ou não é? Então, tudo vai ser equilibrado, exatamente, né? Como as linhagens não tem esse negócio de terapeuta. A pessoa se autocura. Quanto mais terapia, mais problema. Claro que agora, passando por todo esse momento difícil, as pessoas vão precisar o quê? De terapia, com toda certeza. Mas é um momento de transição. Vai chegar uma hora que vai ter que ter
um bom médico para poder estudar, fazer faculdade, tal, para saber, para fazer uma cirurgia, tal, vai ter que ter um bom engenheiro para fazer um prédio, isso aqui. Não mais a engenharia que só visa dinheiro na construção e lucro a qualquer preço. Cada dia mais faz os apartamentos menor com aquele monte de coisa para fora que ninguém usa para cobrar uma exorbitância de condomínio. Não é assim que as coisas funcionam? Você fica enclausurado dentro de casa para você usar a piscina, para você usar a quadra, a academia e ninguém vai. Mas você paga uma fortuna por aquilo. E aí a gente precisa ter pessoas que vão também fazer a diferença dentro dessas profissões que eu falo. Para que a gente mude esse quadro que está na mão dessa banda contrária, os que são da luz têm que começar a gostar do dinheiro e trabalhar o dinheiro nessa energia para fazer grandes coisas, grandes projetos, para combater esse outro lado. Porque se eles dominam tudo e ainda tem o dinheiro todo do planeta na mão, vai fazer como? Eles dominam a vida inteira. É verdade. Para formar frente tem que estar em igualdade. Nós vivemos num mundo denso, num mundo de dualidade. Mas luz e sombra tem que caminhar de forma paralela. O que não pode é um sobrepujar o outro. E aqui a força contrária ela toma conta de tudo. Por quê? Porque a luz fica sempre quietinha do lado ou não faz nada. Ou então acha que se for bater de frente ou ser um grande empresário, então já não é da luz, já é coisa de sei lá do que e tal. E aí a pessoa vai se conformando, entendeu? E aí vira o quê? Produto do outro lado, né? Produto para eles vira meio que o controle do controle, né? Entendeu? Então, Entendi. a hora tem que a coisa ficar grande do lado também da medicina da saúde, né, e tal, uma série de coisas, para a gente poder fazer a grande mudança. Melhores empresas, olhando o funcionário, o empregado como um ser humano. Não como um burro de carne. Exatamente. Então, tudo isso passa pela questão do quê? Do dinheiro, não tem jeito, porque é uma energia forte e que o ser humano ainda não sabe lidar com ela. E domina nosso planeta, né? Nós não sabemos lidar, mas domina a gente. Exatamente. Eu conheço um pouco de tudo, gosto de estudar sobre religiões, doutrinas, sobre muitas coisas, e eu absorvo aquilo que pra mim é positivo, aquilo pra mim que ressoa de alguma forma positiva. É uma visão mais universal. Sabe, não tem nenhuma crença assim que eu sigo. Eu sou muito deixar a vida me levar, sabe, Cássia? Eu não fico muito presa no passado, eu aceito bem as coisas que aconteceram, eu falo, bola pra frente, não tem nem por que ficar pensando nisso, não gosto de ficar armazenando coisa negativa dentro de mim, então eu tenho assim, não gosto de ficar armazenando coisas negativas que não tem nada que fazer sobre, eu descarto. Não tenho muito essa coisa de ficar ressentida, guardando nada, é muito deixa a vida me levar mesmo, tá? É isso, propósito, mas também, que eu acho que é o de praxe, né? Vamos ouvir agora um trecho da sessão. Você vê uma presença feminina, masculina, como é? Masculina. Como está agora? Vê o rosto, como é? Nariz, ele é mais largo. Parece que eu tenho uma franja. E a cor do olho? Preta. Está agora o que transmite o olhar é paz, harmonia, tranquilidade, ou é medo, apreensão, tristeza, solidão? Uma angústia. E andando aí nesse lugar, você sente que está indo para algum lugar ou você está voltando de algum lugar? Eu tô indo. 3. Onde você está agora? É um campo aberto. Eu vejo um campo aberto. Tem muito mato ainda. Sente que vive aí próximo desse lugar? Eu vivo próximo aqui. 3. Onde você está agora? Como é? É tipo uma caverna. É escuro. Tá de dia, mas é um lugar... É arredondado. E você tem mais ou menos quantos anos aí? 34? E você vive sozinho nessa caverna? Parece que sim. Sinto tranquilidade. E você, com essa idade, vivendo nesse lugar, você já teve contato com outro tipo de civilização, outros iguais a você? Não. Sempre assim, sozinho? Eu acho que eu tô sozinha. Eu sempre... Você deve ter nascido de alguém, dos seus genitores, pai, mãe, chegou a conhecer? Não. Se desde de pequenininho, então você está sozinho. Uhum. Aí você vive e sobrevive, come o quê? Eu pesco. Eu caço também. Eu como bicho pequeno. E não conhece civilização, não vê nada. Eu não consigo saber se tem gente aqui. Parece que eu tô muito sozinho e aqui é muito tranquilo. Então convive no meio da natureza. É. Posso ir em frente? Pode.
Vou contar de 1 até 10, vamos passar 10 anos, você vai estar 10 anos mais velho, e vai se lembrar de tudo e me contar. 10, onde você está agora? Ainda tô no meio do mato. Tem uma mulher também. E essa mulher você conheceu como? Eu não sei como eu conheci. Ela tá aqui comigo. Mas é companheira, vive junto com você? Vive. Mas vocês têm filhos? Não. Só vive com você aí, já faz tempo que ela tá com você? Não faz muito tempo. Você gosta dela? Gosto. E você tá bem fisicamente? Tô. A vida tá tudo bem, então agora ficou melhor com a presença dela. Ficou, continua tranquilo. Além dela, teve contato com alguma outra civilização, viu outras pessoas? Não. Ok. Continua caçando, pescando? Sim, eu caço. Eu pesco, eu tenho rede. Pesco com rede. Um lago. Água não muito funda, assim. É uma vida tranquila. 10. Onde você está agora? Eu continuo no mesmo lugar. Tô mais velha. E a mulher? Tem uma criança. Ah, agora teve filhos, então. Sim. É menino ou menina? Menino. Menino. Tá com quantos anos? 7. E tá tudo bem com você, com ela? Sim, estamos bem. Fisicamente também você tá bem? Sinto bem. Sinto jovem ainda. Vai mudar, não muda nada. É o mesmo. Tudo igual. Vou contar de 1 até 3, vamos caminhar direto para o momento da sua morte aí nessa vida. Você vai se lembrar de tudo até então. Vamos lá. 1, como está agora? O que está acontecendo? Eu fiquei velho. Não me sinto mal. Não tem nada de ruim, assim. Não tem dor física. Ficou velhinho só. É. E o seu filho? Cresceu. Tá chorando. Só teve ele, né? Só. E a companheira está viva ainda? Tá viva do lado dele. Então foi uma vida boa. Foi uma vida muito tranquila. Você está vendo o seu corpo? Eu tô. Olhando para ele assim, que reflexão que você faz dessa vida aí? Faria tudo de novo? Faria diferente? Parece que é meio à toa, né? Uma vida sem um propósito. Uma vida muito parada. Poderia ter sido diferente ou não? Eu não consigo ver como. Então foi levando do jeito que dava. Foi levando. Bom, então é um sentimento que se você foi até aí, é um sentimento que você está trazendo para a tua vida atual. É sentimento de que a vida pode não ter sentido, num sentido útil, uma vida parada ou procrastinar. Esses sentimentos você pode estar trazendo para a tua vida atual, entendeu isso? Entendi. E esses sentimentos fica tudo aí nessa vida. Falta de oportunidade, não vou fazer porque não tenho o que fazer, porque aí não tinha mesmo o que fazer, mas hoje você tem, entendeu isso? Entendi. Hoje você tem todas as possibilidades. Aí não, mas não traga para a vida atual essa restrição daquele momento, né? Daquela vida de precariedade. Agora não. Agora você tem todas as possibilidades. Então a vida hoje tem sentido correr atrás dos seus sonhos e não ficar parado, estacionada, porque traz essa desesperança ou falta de sentido de vida passada, entendeu isso, né? Angústia que você sente ali, entendeu? Entendi. Estão deixando tudo aí nessa vida. Ok. Inclusive a questão de, às vezes, o medo escuro tem a ver com o período de caverna, porque escuro, não tem luz, a pessoa ficava muito refém do próprio meio ambiente. Sim. Então, às vezes, traz essa questão do medo do escuro por conta daquele momento também que vivia ali, que tinha que se defender para continuar vivo, uma série de coisas. Mas também medo escuro, toda essa situação fica tudo aí nessa vida, tá bom? Tá bom. Eu vou contar de 1 até 3, você vai se desligar dessa vida, só trazendo o que foi bom, que mordeu o velho, que não teve nenhuma doença, que foi uma família feliz, teve filhos, tudo isso você traz para a vida atual. Mas no 3 vai esquecer todos os lixos emocionais, deixando para lá as dificuldades, e no 3 você vai ser recebido pela luz no outro plano. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Vê a luz? Eu tô imersa numa luz branca clara. Eu vou contar para que nesse plano da luz, alguém venha te receber e possa ter um diálogo com você. Não sei se virá, mas eu vou fazer a contagem. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Percebe alguma presença? Uma pessoa atrás de mim. Não vejo de frente. Vou contar de 1 até 3 para que venha até a sua frente, para que você veja quem é. 1, 3, como está agora? Vê como é. Não vejo.
Tá. Nesse plano, eu às vezes tenho comando, às vezes não. Eu vou comandar novamente para que alguém nesse plano possa vir te receber. Você faleceu na vida, você subiu para o plano astral, aí costuma ter os guardiões do local. Vamos ver se alguém vem te receber. 1, 2, 3. Como está agora? Vê. Vejo os pés de humano. E tá com alguma coisa longa, branca. Pode ser um guardião mesmo do local, tudo bem. Subindo assim, tem cabeça, cabelo, olho. Cabelo branco, claro. Olhos bem, quase brancos. Branco. O cabelo branco, não vejo contorno, os olhos são claros. É presença masculina ou feminina? É masculina. Quem é você? Sou seu amigo. Eu te pergunto, eu tenho outra linhagem? Tem outra linhagem? Eu tenho. Eu vou poder conhecer a minha linhagem agora? Posso? Pergunta para ele, eu já posso ir direto para conhecer minha linhagem de origem ou tem algum tipo de acordo, implante ainda porque eu preciso retirar? Posso ir direto conhecer a minha linhagem? Ou eu tenho algum acordo, implante que antes eu preciso tirar? Eu preciso tirar. Preciso. Eu vou comandar para que venha até você a primeira linhagem, a linhagem de acordo, de implante, aquela com quem você vai ter que estabelecer aí o desacordo ou a retirada de implante. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê como é. É pequeno. É cinza. É quase que um verde musgo com cinza. Parece que não... A roupa parece que é a mesma coisa que a pele. Não sei, não. E ele tá sozinho? Tá sozinho. A cor do olho, que cor que é? Preto. Pergunta para ele, eu sou da sua linhagem? Eu sou da sua linhagem? Não. O que eu tenho com você? Acordo, hein? Eu tenho implante. Eu quero que você retire todos os implantes do meu corpo. Tá tirando do meu pulso. Não tá tirando mais nada. Eu quero que você retire todos os implantes do meu corpo. Não deixa nenhum implante. O meu umbigo. Tirando os implantes do meu umbigo. Tá tirando... Meu pulso tá bem pesado. É como se fosse um bracelete. O meu pulso... Eu quero que tire todos os... Meu coração... Nossa, do meu pulso tá bem pesado. Parece que que tá amarrado o meu pulso ainda. Quero que você tire todos os implantes da minha área genital. Eu ainda sinto que estão perto do meu pulso. Eu tô sentindo que ainda tem. Eles estão tirando o meu pulso, do meu dedo, do meu pé, do peito do pé também. Se eles não eram só? Não, já tem mais. Eu acho que são 3, Cássia. Normalmente é assim. Tirou tudo da minha coxa. Tá tirando da minha coxa. Agora eles estão parados. Eu acredito que aqui tenha acabado. Acabou? Vocês tiraram todos, não ficou da minha cabeça? Meio que da coluna? Sim. Acabou, saíram. Estão saindo. Muito obrigada. Pode seguir seu caminho. Gratidão. Aí o anfitrião que está do teu lado pergunta para ele se ainda tem acordo, se ainda tem implante. Ainda tem acordo? Eu tenho implante? Era ele que estava nas minhas costas. Eu tenho acordo? Tenho acordo. Vou contar de 1 até 3 para que venha a linhagem de acordo até você, à sua frente. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê como é. Liso, grande. Não é do meu tamanho. Eu tenho algum acordo com você? Mas como é que ele é? Liso. Parece uma pele de crocodilo. Tá um pouco mais alto que eu, né? Eu sou da sua linhagem? Não sou não. Me desfaço todo e qualquer acordo que eu tenha com você, em qualquer linha de tempo com você, ou com essa linhagem. O Cássio, eu acho que era ele que veio me receber. Eles camuflam mesmo. Tudo bem, não tem problema não. Mas já vai dando mando. Ele tá olhando pra minha cara. Quando eles não saem assim é porque eles não sentiram firmeza. Você tem que ser mais taxativa. Eu revogo todo e qualquer acordo feito em qualquer linha de tempo por minha conta e risco. Nem quero saber o que eu ganhei com isso. Eu revogo agora. Eu revogo todo e qualquer acordo que eu tenha feito com você ou com a sua linhagem por minha conta e risco. Eu revogo agora. Ele saiu. Titubear um pouquinho, mas esse tem que aceitar, é da sua vontade. Aham. Era aquele que se apresentava todo branco, era ele? Eu acho que porque a cor do olho pareceu... Eu acho que era a mesma pessoa que estava comigo nas minhas costas. Tá fazendo uma holografia, né? Eles estão fazendo de tudo, né? Uhum. Mas não sei porque que eles fazem isso, porque não adianta, comigo não passa, né? Então, não sei porque que a gente já não ganha tempo. Só vem só para encher a paciência. Mas enfim, eu vou contar de 1 até 3 para que venha até você a próxima linhagem de contato. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Vê como é. Azul. Azul, ele tem penas
Ele tem um bico, um nariz. Bico, que cor que é? É cinzentado, quase azulado. Eu tenho a impressão que eu já vi. Eu já vi, parece. Parece com o quê? Um pássaro. E a cor do olho, que cor que é? Azul. Ao redor em volta do olho é amarelo. Ele é azul. Sou da sua linhagem? Não, eu não sou. Então pode ser holografia. Vou contar de 1 até 3 para que ele fique na sua frente na cor e na linhagem original, sem camuflar. 1, 3, como está agora, como é? O olho é preto, não consigo. Não consigo ver. É preto, é escuro. Eu vejo o rosto. Parece com o outro que tava ali agora. Eles voltam, tá holografando. Eu desfaço todo e qualquer acordo que eu fiz com você, em qualquer linha de tempo. Eu quero conhecer a minha origem, por minha conta e risco. Sai agora. Ele saiu também, bravo. Saiu, eu tô sozinha. Eu vou contar de 1 até 3 para que possa vir uma linhagem anfitriã, porque esse não vai impedir eles de ficar voltando. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Percebe alguma presença? É um gato, é um gato, é um felino. Ele tá com uma roupa, é uma roupa bem. Ele tá com uma roupa justa, é isso? É uma roupa justa. Tem mais cara de leão, gato, tigre? Ele tem cara de tigre, é com a cara de tigre, mas é mais peludo que um tigre. Ele tem os pelos vermelhos, avermelhado, rajado, E a cor do olho? amarelo, amarelo. Agora pergunta para ele, você veio no meu apoio, me ajudar, ou para que eles não voltem, ou eu sou da sua linhagem? Você veio pra me apoiar ou eu sou da sua linhagem? Tá ressoando na minha cabeça, Cássia, que eu sou dessa linhagem. Pergunta para ele, eu sou dessa linhagem? Cássia, tá mais forte o rosto, o rosto dele. Eu sou da sua linhagem. É um rosto muito grande. É amarelo. Os olhos são amarelos. E você sente que é real, que você está, que é dessa linhagem? Você ressoa nisso? Eu sinto que eu sou. Eu sinto, e ressoa. Parece que eu tô emocionada. Parece que ele tá rindo. Parece que eu tô com saudade dele. Quem que é? É você. É uma fêmea, parece que é minha mãe, Cássia. Eu sinto que é minha mãe. Eu tô sentindo. Eu vejo mais o rosto, Cássia. Se eu olhar pra baixo, eu vou ver o corpo, mas é mais o rosto. O rosto é forte. Para você fazer esse contato e fazer o reconhecimento facial aí. Ai, eu conheço você, né? Não era, não tava no meu sonho, não era ele, Cássia. Não era ela, era ele. Quem era ele? Era um amigo. Era bravo, né? Era bravo. E ela também tá dizendo que ela é brava. Eu sou brava também. Tem essa linhagem? Por que eu tô no planeta Terra? Eu tenho um trabalho pra fazer. Qual que é o trabalho que eu devo fazer aqui? É comunicação. Eu tô aqui há muito tempo? Eu não tô aqui há tanto tempo, cara. Eu tenho um trabalho. Eu não sei se eu vou ter. Parece que é da minha decisão se eu vou ter filhos aqui, mas eu tô achando que não. Essa é a pergunta. Você pergunta para ela se você vai ter filhos. Quando a decisão é do humano, eles falam também. Mas quando é para não ter também, eles falam. Eu esperei muito. Ela tá falando, parece que tá vindo tá vindo na minha cabeça, né? É isso aí. Tá falando que eu vim aqui, que eu sempre senti isso, que eu não me sinto o suficiente. Eu não sinto que eu sou capaz de fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo alguma coisa dentro de mim diz forte que um momento vai chegar de fazer alguma coisa. Por que eu tô aqui no planeta Terra? Eu sinto. É um momento de mudança. É muita coisa ao mesmo tempo, tá? Parece que é muita conversa ao mesmo tempo. É um momento de mudança. Eu vou fazer parte dessa transição. Muita coisa eu preciso melhorar. Eu preciso aprender a ter calma. Eu tô me esforçando. Ela tá dizendo que eu tenho que me esforçar mais. Pra ter paciência, pra ter calma. Os meus familiares, principalmente com os meus familiares, não sei. Tá vindo na minha cabeça que eu sinto meio que eu amo toda a minha família, mas que eles realmente, eu não sinto o amor de como se fosse incondicional, como se eles pertencessem a mim, porque eu pertenço a essa outra família. Ela é muito linda. Ela é muito linda. Então você está no planeta Terra nesse momento de mudança do quê? Do planeta?
Mudança do planeta Terra. E trabalhar, fazer comunicação, em que nível? Não, é que eu tenho uma facilidade para comunicar e passar energia através da minha fala. Pergunta para ela se essa comunicação, através da expressão, é no seu trabalho mesmo, como advogado, ou você vai mudar de profissão? Eu vou mudar de profissão. São todos os aspectos da minha vida, como advogada também. Como advogada também, com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que eu encontro por aí também. Eu vou mudar de profissão? Eu vou mudar de profissão. Qual profissão que eu vou mudar? Ela não diz. Não dá nenhuma ideia do que você vai se preparar, vai estudar, vai fazer alguma Eu coisa. vou estudar. Ela diz que eu já sei o que eu quero estudar. É isso nas questões de terapias. É uma terapia convencional? Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso estudar. É com a minha fala. Mas isso não é agora. Eu ainda vou continuar. Eu preciso também continuar agora no caminho que eu tô na advocacia, não nesse trabalho. Quer dizer que na questão de filhos, a decisão é sua. Eu vou ter filhos? Não, é decisão minha. Mas não é agora. E formando a parceria aí com quem você está hoje, se é ele mesmo que você vai criar esse núcleo, é com essa ele família? mesmo que eu vou criar uma família que eu vou decidir. Que eu posso perguntar, Cássia, de qual... É a pergunta que eu ia fazer agora. Se ele tem outra linhagem, se ele é humano ou se ele tem outra linhagem. Ele tem outra linhagem. Mas ela vai poder dizer ou não? Às vezes não. Eu posso saber qual é a linhagem dele? Ela tá rindo. Eu não posso saber. Eu posso saber qual é a linhagem dele? Ela não tá me falando, mas não tá dizendo que não. Não, às vezes ela não sabe. Porque se não for felino, de outro ela não pode dizer. Ele não é felino? Ele não é felino. Eu tô vendo um outro lugar. Ele tá em outra... Ele não tá nem no mesmo lugar. Então, ela não pode falar porque não é da linhagem felina, entendeu? Eles não têm autorização. Tá. Mesmo que ela soubesse, ela não falaria. Eles têm uma ética diferente do ser humano, né? Que é bocudo. É bem diferente, ela tá dizendo. E vai ter que, em algum momento, fazer o acesso dele, né? De alguma maneira. Alguma coisa que possa estar bloqueando ele ali. Ele se questiona muito, ela tá dizendo. Exato. E talvez esteja num campo de muito querendo resposta pelo racional e por aí não vai. Ela é muito amorosa. Eu achei que você fosse ser mais brava. Ela não é brava. Ela me ama incondicionalmente. Ela me ama incondicionalmente. Bom, aproveita que você está aí diante dela. Pergunta para ela se você pode se ver na sua linhagem original. Eu tô me vendo em algum outro lugar. Eu já não tô mais nossa. Mas você se vê na linhagem original? Eu vejo meus pelos nos pés. Eu vejo uma roupa. E essa roupa... Nossa, como é que essa roupa não machuca, né? E é feminino ou masculino? Eu sou feminina. Tá subindo aos poucos. Eu ainda não vejo o meu rosto. É porque você não esperou meu comando, mas tudo bem, já foi indo. Tá, eu não vejo. Parece que tá parado até os meus joelhos. Vou comandar para você se ver na sua linha. Tem que esperar o meu comando. Vamos lá. 1, 2, 3. Como está agora? Eu tenho um cabelo diferente do que eu imaginava. Eu sou alta. Eu tô de roupa prata. É uma roupa prata? Ou assim, é prata. Meus olhos são quase que vermelhos. É laranja. As minhas orelhas. Eu sou muito bonita. Bom, você está aí diante da sua linhagem e tal. Agora, veja se você fazer mais alguma pergunta, saber mais alguma coisa. Aproveita esse momento que você está aí. Também pergunta como é que vai ser a conexão daqui para frente. Se vai ser através de meditação, se vai ser através de sonho. Como é que vocês vão manter esse link? Eu gostaria de saber como que agora a gente vai manter a meditação. Ela fala antes de eu perguntar, Cássia. Porque ela já me ouviu, né? A meditação faz que você continue. Aquilo tudo é sinal, né? Ela tá dizendo que eu sinto os sinais. Eu sinto sinais. Eu sei que são sinais que me arrepia tudo. Mas que eles não aparecem desse jeito pra mim. Nem tem como. A meditação continuar doando a minha energia
para outras pessoas através da fala. Eu sei do que ela tá falando. E a meditação e fazendo o que eu faço todos os dias de manhã, para eu não parar com essa egoísmo. Eu tenho um egoísmo, eu às vezes sou muito difícil de lidar. Eu sou brava e me fecho para tudo, propositalmente. Eu sei. Falou que através da meditação ela vai conseguir nos meus sonhos, ela tá sempre. Você posso perguntar do medo? Claro. Eram ataques. Eram ataques. Eu tinha bastante. Antes eu tinha feito um acordo. E agora, a partir de agora ela vai conseguir falar comigo por sonho também, né? Enquanto eu durmo. Tá dizendo que a minha rotina da manhã eu não posso perder o que eu faço de manhã. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que me manter equilibrada, controlar minha ansiedade, me manter em paz, eu sei como, sim. Tinha ataques, esses ataques agora vão melhorar, eu não posso baixar a minha vibração, principalmente por causa dos meus temperamentos difíceis. Tem que controlar o humano, que eu falo sempre que tá tudo na mão do humano. Esse povo aí volta pro campo de ressonância se você baixa a vibração. E com maus sentimentos, más atitudes, aí é prato cheio para eles, né? Eu queria ver de onde eu vim. Pergunta para ela se pode mostrar. Se é felino de que origem. Você pode me mostrar? Ela tá me mostrando, mas eu não sei o que isso significa. Pergunta sempre para ela. Onde é isso? Onde é isso? Parece que eu vivo num lugar bem avermelhado, alaranjado. É diferente. Como é o nome do lugar? Como que é o nome desse lugar? CR? Não, Cássia, eu não tô entendendo. É muito bonito, é laranja, é amarelado. Eu amo essa cor. Normalmente o local da onde vem a origem, a linhagem não tem muita importância porque eles estão em todos os lugares. A origem não importa muito, importa é a linhagem. Bom, precisamos voltar. Tem mais alguma coisa que ela queira te dizer para a gente poder fazer o caminho de volta? Tem mais alguma coisa que você queira me dizer? Não some não, tá? Não vai sumir não. Só depende de você, ela não some não. Ela tá me abraçando. Ela é muito linda. Muito linda. Vão ser momentos muito difíceis, Cássia. Ela tá falando que ela não vai dizer que eu não tenho medo, porque eu não tenho medo de não tenho medo mesmo. É passageiro, né? Vão ser momentos difíceis mesmo. Nossa, ela é linda, esse olho dela é tão linda. Bom, podemos voltar? Não queria, mas podemos. Podemos voltar, minha amiga. Bom, não posso ficar com você mais aí não, tá bom? Então se despeça. Eu também agradeço por ela ter vindo. Cássia, ela respeita muito o seu trabalho. E eu sou muito grata. Respeita muito o seu trabalho, ela é muito grata por você estar fazendo isso. Ela disse que ela me colocou no seu caminho. Pra eu me encontrar. Respeita. Muita gratidão, Cássia. Eu também sou muito grata. Então vamos fazer o caminho de volta. Eu vou contar de 5 para 1. Para você voltar para sua realidade atual, eu sou corpo físico no 1. 5, 1. Abra os olhos, se mexa bastante. Nossa, gente, eu tô... caramba, eu tava muito parada, né? Parece pouco tempo, mas é muito tempo. Por isso que eu tenho um prazo para ficar, Nossa, né? é muito tempo. Caramba, foi pouco tempo. Parece que foi Parece segundos. que passa rápido, né, pra pessoa, exato. Nossa, cara. Porque você tá numa linha de não tempo lá, né? Nossa, Cássia, que loucura. É muito gostoso. Bom, muito né? bom, muito bom. Que bom que consegui. Eu também, eu sabia que ia dar certo. Eu tinha essa intuição de que ia dar certo. Muito obrigada, viu, Cássia? Muito obrigada. Sou um fã do seu trabalho. Muito obrigado também, viu? Obrigada a você. E a gente vai poder colocar lá sem te identificar? Pode, com certeza, sem problema nenhum. Tudo bem. Então, Tá. gostou? Fez Nossa, sentido? amei muito, faz muito sentido. A gente não pode ficar fazendo isso sempre, né? Não, é assim, depois que fez o link com a linhagem, agora você tem que ir na meditação e no sonho, você tem que manter a sua vibração para ele estar sempre te orientando. Aí não precisa de mais nada, entendeu? Uhum. Não precisa de mais sessão, a não ser que aconteça alguma coisa que você sinta dessa maneira, mas não precisa, porque você vai manter essa ligação com eles, entende? Eles vão te orientar em sonho. Você vai ver como isso vai abrir agora sem os implantes e tudo. A intuição, se já era boa, agora então... Fica aflorada. Fica visível às vezes.
É até de olho aberto que eu falo. Um abraço para você. Tudo de bom pra você, viu? Muita Você gratidão pelo também. seu trabalho. Obrigada, querida. Beijo, Tchau, tchau, tchau. tchau.